Boa tarde a todos que estão em sintonia conosco através da Pax TV. Eu sou Maria Luísa Bauriche, todas as quartas-feiras aqui com a frequência 1320, que é a frequência de sincronização galáctica de todo o universo, e do calendário Maia. Por que do calendário Maia? Porque foi na época dos Maias e algum tempo antes, que era a época dos Atlantes, né, que foi descoberto que todo o universo tinha uma frequência no movimento da galáxia. E essa frequência se deu o nome de 1320, até porque os maias depois fizeram os 20 selos, né? E sentiram a energia, a vibração dos 20 selos através de todas as energias que vinham da galáxia, e também os 13 tons galácticos, e aí dando origem ao Tzolk'in, que é a tapeçaria mágica, é um módulo harmônico, onde 13 vezes 20 dá 260. Então, são os 260 quins, que são os 20 selos, cada um deles acompanhados com os tons de 1 a 13. E nós estamos aqui para passar alguma coisa sobre os maias, não especificamente o porquê da civilização maia, mas a influência, né, da civilização maia e da civilização dos Atlantes, que foi a quarta raça, e que deixou esse legado para os maias, porque eles eram os únicos naquela ocasião que podiam aprender este legado, e eles não só continuaram a transmitir esse conhecimento, como eles também avançaram mais nas suas descobertas, porque a civilização maia era muito importante, a civilização maia era muito avançada. A matemática não é segredo mais, mas a matemática era o segredo, né, de todos os maias. Tudo no universo são probabilidades matemáticas. Tá? E aqui a gente vem então falar da frequência 1320, que se trata das 13 luas de 28 dias. Muitas pessoas seguem este calendário, oficialmente não. Porém, nas aldeias, nas tribos nativo-americanas, é calendário de 13 luas também. Porque acompanha todo o movimento da galáxia e dá para sincronizar com as energias que vêm. Eu gostaria de fazer a prece às 7 direções galácticas primeiro, e depois eu tenho uma mensagem que eu encontrei, que é sobre 2012, uma mensagem maravilhosa, quando, né, a maior parte da humanidade pensa que essa data de 2012 ficou esquecida. E quando se lembra dessa data, se lembra só dos filmes, né, e se lembra só das reportagens, muitas coisas que foram faladas, né, não divulgadas, mas que foram faladas, que foram inventadas, que foram supostas. E aí se tornou esse 2012 e ficou na obscuridade. É incrível que nós estamos em 2015, pela contagem do calendário gregoriano, porque pela contagem maia nós estamos no ano da lua solar vermelha, e a lua é a água universal, a lua é o equilíbrio da razão e da emoção, e a lua também representa as águas primordiais, os sentimentos, a purificação. Então, mas no calendário gregoriano nós estamos em 2015, e é incrível que 3 anos após 2012 tenha caído no esquecimento. Então vou fazer a prece às 7 direções, e hoje a energia da semente amarela. A semente, ela é o poder do florescimento, tá? E ela é também muito importante, mas eu vou falar disso depois, porque tem todo um oráculo, né, com os 4 selos. Vou deixar mais para o finalzinho do programa. E vamos iniciar com a prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Aion, Runabiku, Evomaya, Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica vem em paz.
fazendo um apanhado geral na energia de hoje, né, do oráculo, nós estamos no dia 12, tá? São 28 dias. Então, eu vivo essa frequência, eu vivo este calendário, eu vivo as 13 luas. Claro, no social não dá. Se eu agendo alguma coisa, eu vou agendar para a data do calendário gregoriano. Só que eu, antes de agendar, né, se me for possível, eu vou sempre ver qual é a energia que vem da galáxia, para ver se aquele selo, ele combina, né, se ele tem sincronicidade com aquele acontecimento, aquela ação que eu resolvi marcar, ou coisas que eu agendei. Isso quando dá, né? Mas quando não dá, aí a gente vai e sabendo a energia que pode vibrar naquele dia também. E se ela for uma energia sincrônica com aquilo que a gente for fazer, melhor ainda, né? Mas como nós temos também a nossa oração do nosso próprio Kim de nascimento, tá? Nós temos agora, né, outra oração do nosso Kim revolucionado, que é uma novidade para nós aqui, né? Mas não é novidade lá no México, não é novidade lá em Yucatán, não é novidade, né, para a sabedoria maia solar. Porque todos nós sabemos que 52 anos é um giro galáctico, nós fechamos um ciclo. E daí nós vamos vivenciar novamente, né, todos os selos, mas não na mesma sequência. Porque já passou 2012. Então quem completava, né, 52 anos até antes de 2012, continuava, né, repetia aquele mesmo selo de nascimento e mais os outros 3, são 4 na família terrestre, tá? E porque na data do seu nascimento, a cada ano cai um selo diferente, contando de 5 em 5, tá? E daí então o que acontece é que a gente repetia, evoluindo, né, aprendendo, porque esta era até chegar a 2012 foi uma era de aprendizagem, tá? E daí, vou falar disso depois, mas a partir de 2012, com esse raio sincronizador galáctico, todos nós caminhamos uma dimensão, já comentei sobre isso aqui. Então, nós vivemos a nossa energia do nosso Kim de nascimento, e ela tem uma oração que é feita, né, diariamente, para quem segue. E tem também o Kim revolucionado, né, que é um cálculo que é feito, e nós sabemos qual é o selo que a gente caminhou, né, após 2012, e qual é o tom, enfim, qual é o oráculo. Só que aí muda a nossa família terrestre também. Porque, na verdade, é dessa forma, né, que é feito lá na terra dos maias, né, que foi México e Yucatán, onde viveu todo o Império Maia. E nós temos, então, quem quiser seguir esse Kim revolucionado, quem quiser mudar a família terrestre, não é quem quiser mudar. Por exemplo, eu pesquisei muito a minha vida, senti muitos acontecimentos desde que eu entrei no calendário e até antes também, para mim saber qual é a energia que realmente eu estava vivenciando, né? E daí eu cheguei à conclusão, para mim, tá, que o Kim revolucionado, ele me traz novidades. Ele já estava me trazendo novidades até antes de 2012 mesmo, né? Mas não se sabia disso, né? A gente não sabia que nessa mudança de ciclo, que nós subíamos um degrau nas dimensões. Então, na verdade, hoje é o florescimento, tá? É o poder do florescimento, porque é a semente, e ela é uma energia de fogo, e é o florescimento de tudo, porque nós somos, né, nós somos um recipiente aberto para receber as energias, tá? Então, o poder do florescimento, né, ele tem a autogerminação, ele é a manifestação. Quando nós plantamos um grão, a gente planta uma semente, aquilo floresce. Então, a casca sai, floresce, forma uma planta. Então, a semente vai germinar. Então, esta energia do florescimento, ela representa também a abertura, ela representa o florescimento de um sonho. Só que são todos os tipos de sonhos, tá? O sonho físico aqui da 3D também. Só que de todos os sonhos, mais voltados também para a nossa espiritualidade, né? O nosso sonho real, na verdade, de estarmos aqui na Terra nesse período como co-criadores, é a nossa iluminação e a nossa ascensão. Aí então, a gente vai liberando padrões de crenças antigas, né? E, na verdade, Kan, que é o nome do selo em maia, é o milho. O milho, ele vem na espiga de uma forma ordenada, né? De uma forma toda
bem harmônica, numa progressão natural, né? Então, é assim que deve ser a nossa vida. Porque são símbolos, né? Os nomes dos selos, os maias deram aos símbolos de coisas que tem na natureza. Então, por isso, para nós é semente amarela, para eles é cã, mas representa o milho. Porque o milho, ele é a única planta que ele tem uma progressão natural. E aí, eu não vou falar mais do selo do florescimento, porque aí eu tenho todo um oráculo para falar, eu vou deixar mais para o fim. E eu vou pedir licença aqui para mim poder usar esta apostila, né? Eu não vou ler a apostila, eu vou comentar com vocês. Porém, é uma mensagem recebida em novembro de 2012, né? E ela fala do 12 de 12 de 2012. Quem fala sobre 12 de 12 de 2012 é a nossa líder espiritual da tradição maia solar, né? Que tem a sede em Yucatán, no México. Então, tudo que se refere aos maias, a civilização maia, e a vida dos maias, a Quineche Arral, a todo o Império Maia, a como os maias viviam, tudo vem dali, né? Então, ali o aprendizado ali é para ser expandido. Então, eu achei muito interessante, achei muito tocante, eu li essa mensagem, eu gostei muito. E muitas pessoas acham que 2012, né, ficou na obscuridade, ficou no passado, que 2012 não existiu. Então as pessoas se perguntam. Na verdade, em 12 de 12 de 2012, nós tivemos, né, a abertura do último portal desse ciclo de 25.625 anos. Então, 12 de 12 de 2012, em muitos locais, no Brasil também, houveram grupos se reunindo, tanto em 12 de 12 como em 21 de 12, né? Se reunindo para esperar a sincronização desse raio galáctico, onde todos os planetas estavam alinhados com o centro galáctico, estavam em conjunção, perfeitamente alinhados, recebendo a energia do centro galáctico. Depois eles voltaram à sua órbita normal. Mas isso foi muito marcante, porque isso só acontece, calculando os números, né, de uma forma mais exata, 26 mil anos, que é considerado um ciclo. Porque aqui faltam alguns anos, né, porque são 25.625 anos, porque isso fechou em 2012, porque sempre existe um período de, vamos dizer, de adaptação das novas energias, né, porque não se muda de uma hora para outra. Então, a mensagem que foi passada, e foi passada também, acho que para o mundo todo, porque todos foram convidados a participar desse evento nos seus locais, né, de moradia, ou então para comparecerem lá neste local. E quem passou essa mensagem para nós foi a líder espiritual da tradição maia, que nós chamamos Madre, né, Narra Kim. E com toda a liberdade eu posso passar, e com todo o amor, eu não vou ler, porque é uma mensagem, não tem como explicar. Tem como esclarecer o que aconteceu em 12 de 12 e qual a importância desses eventos para agora, porque nós estamos em 2015 e quase não se fala mais, né, sobre calendário maia. Só quem faz o calendário, quem é Kim Planetário, quem estiver nos assistindo e já for um Kim Planetário, não vai ser até muita novidade isso. Mas são os ensinamentos que nos foram passados, porque foram canalizados, né, por Quineche Arral. Então, é considerado 12 de 12 de 2012, tá? Foi o último grande portal aberto, tá? Desse ciclo de 26 mil anos que se fechou. E o que foi de importante? Os raios, como teve o alinhamento, né? Esses raios galácticos, né? Eles são os poderosos raios galácticos que nós estamos agora sentindo, esses raios galácticos na Terra, os códigos solares. Então, toda uma energia, depois de 2012 para cá, ela é diferente. Porque são outras vibrações, outras frequências vibratórias, tá? E então, na verdade, a Terra começou a receber esses raios galácticos. Então, tudo foi muito bem preparado antes, até com celebrações, com música, e as pessoas celebraram em vários lugares do mundo, mas em alguns lugares de uma assim mais forte, né, de uma forma mais participante, com muitas pessoas. E essa data foi comemorada em Yucatán, na pirâmide, né, Akhenaton, que é uma pirâmide que diz que é um holograma da galáxia.
Essa pirâmide, ela comemora a data em 1º de maio, tá? Então, todo 1º de maio de cada ano, as pessoas vão para esta pirâmide e existem celebrações desta pirâmide, porque essa pirâmide, ela representa o holograma da galáxia. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Então, em 12 de 12 de 2012, teve esses raios galácticos vindo para a Terra, então, para mudar tudo. Logo em seguida, os raios crísticos, né? Os raios crísticos mostrando a nossa evolução, e que essa nossa evolução, ela foi esse período de 26 mil anos, foi um período de muito sofrimento, foi um período de aprendizado, foi um período de muita dor, de muito sofrimento, foi um período de muitos erros, então era ensaio e erro. Por quê? Porque nós, como seres humanos na Terra, estávamos nos preparando exatamente para o fechamento deste ciclo. E nos preparando para a abertura de mais o ciclo de 26 mil anos. Então, esses raios crísticos desceram logo em seguida os raios galácticos, porque é tudo energia, né? Para colocar fim, né? Então, raios crísticos. Lembra Jesus Cristo? Então, para acabar com esse período de sofrimento que a Terra passou, né? Porque se a gente for estudar a história geral, a gente vai ver tudo o que aconteceu com o planeta, né? Desde tempos até onde a gente encontra registro, que os registros ainda estão sendo encontrados, né? Nas tumbas, nas ruínas, dentro de mar. Estão sendo encontrados muitos registros de civilizações ainda. Então, com esses raios crísticos, né? Isso veio trazer isso à nossa compreensão, né? Que nós somos seres feitos de uma natureza superior, porque nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, né? Então, nós não precisamos evoluir através do sofrimento, através da dor, através das coisas ruins, através dos erros. A nossa evolução não se dá dessa forma, tá? Na verdade, a gente evoluiu dessa forma, né? Que é muito mais difícil. Por quê? Por causa das falsas crenças, né? Por causa daquelas coisas que nós mesmos, quantos de nós, né? Acho que quase todos estávamos encarnados também naquela época. E nós viemos caminhando em outras vidas e viemos aqui por um chamado mítico para servir a Terra. E então esses raios crísticos, eles nos mostraram, né, que é possível nós vivermos a plenitude da nossa essência divina. Porque nós somos filhos de Deus e Deus não nos criou para passar essas fases de aprendizado. Deus nos criou de forma Ele nos criou de uma forma perfeita, porque Deus é perfeito. Mas só que o ser humano, ele, né, se desviou para vários outros caminhos e praticamente, né, se perdeu. Se perdeu por quê? Não é lógico, né, que coisas ruins, que erros, que dualidade aconteça. Mas aconteceu. Então, o número 12, ele marca muito, porque o 12 ele é muito falado. Tem uma canalização de Metatron que fala das ondas de vida, né? Então, tem o 12 é um número dentro da sabedoria maia, e não existe a sabedoria, né, mais avançada, para mim, tá, do que a sabedoria maia, para estar explicando e para estar nos fazendo entender através da nossa sabedoria, porque primeiro veio o conhecimento. Eu bato sempre na mesma tecla, né? Que o conhecimento, ele é importantíssimo. Só que a sabedoria, ela caminha junto com o conhecimento. Porque à medida que eu vou tendo conhecimento de algum assunto, eu já tenho que discernir, eu já tenho que filtrar, eu já tenho que saber aquele conhecimento, se eu vou poder usar. Eu tenho que, fazer uma distinção. Eu tenho que também eu tenho que filtrar para saber se eu posso acreditar naquilo. Só que isso já é sabedoria. Então, acima de sabedoria solar maia, não existe, né? Para isso o nome mesmo fala. Nós todos sabemos que Maia é uma estrela de Pleiades, que ela é uma das 7 irmãs. E nós todos sabemos também que o nosso sistema solar está girando ao redor de Alcione, que é o Sol de Pleiades, que assim como os maias determinaram, eles mandaram levas de maias, isso não está aqui na mensagem, para cá, né? Então vieram sirianos, vieram de Arturos, os arturianos, orianos, pleidianos, e vieram também de Alfa Centauro. E também, no nosso símbolo galáctico, tem esses 4 sistemas estelares. Mas também de outros sistemas estelares, de outras galáxias. Então, tem energias inteligentes encarnadas
assim, de várias moradas espirituais, vamos dizer assim, porque o vocabulário agora está meio complicado, né, para a gente poder estar seguindo nesse vocabulário mais da nova era, tá? Então, o 12, ele significa o ponto máximo de aprendizagem, né, de cada ser humano no tempo. Então, por isso, talvez, que foi estabelecida essa data, 12 de 12 de 2012, para o fechamento de mais um ciclo maia, tá? Aí, nessa data, aconteceu o portal 12-12-12, e ele trouxe uma grande irradiação galáctica, tá? Da sincronização cósmica, da sincronização galáctica, do raio sincronizador galáctico na Terra, tá? Para fechar esse tempo e dissolver esse tempo que foi de aprendizagem e que não foi aprendizagem, mas não foi bom. Nós aprendemos de uma forma muito grosseira, nós aprendemos de uma forma muito triste, na verdade, né? Então, o gênero humano, nós humanos, né, nossa raça humana, não precisava ter aprendido as coisas assim, né, dessa forma mais rústica. Mas nós aprendemos e nós alcançamos uma grande realização aprendendo dessa forma. Hoje já é um outro tipo de aprendizagem, hoje já é mais a prática, hoje já é a vivência, hoje é o sentir o amor, é o despertar o amor, o despertar a sabedoria, mas antes não. Então, quando nós dizemos, eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, não são só as palavras que contam, embora a palavra tenha vibração, mas mais conta é o sentimento com o qual a gente emite essas palavras, porque tem que vir de dentro da nossa alma, da nossa essência, do nosso coração. Mas esse período que nós até, né, entre aspas, mas na verdade nós sofremos. Por quê? Nós passamos por doenças, né? Nós passamos por inseguranças, nós passamos por medos, nós passamos por muito sofrimento, passamos, né, por muitas guerras, muitas mudanças, padrão de valores, muitas falsas crenças. A gente começou a acreditar em coisas, né, que muitas vezes, a gente acreditou porque alguém falou e a gente não tinha o discernimento, não tinha ainda a expansão de consciência. Porque nós estamos agora no ano 3 da nova era, né, do novo humano na Terra. Então, tem que ter mudado alguma coisa. E daí, então, todos estes seres, agora na Terra que somos nós compartilhamos entre nós todas essas possibilidades, tá? De sermos co-criadores, porque nós somos co-criadores. Só que nós não estávamos ainda, né, em perfeita ordem para cá. Estamos em ordem para co-criar as novas mudanças planetárias, tá? Então, a nossa maneira de pensar, a gente precisa lembrar isso, que a nossa maneira de pensar, né, sempre lembrar, porque saber nós já sabemos, elas influem, em primeiro lugar, para nós mesmos, e depois para aqueles que estão à nossa volta, e depois eles vão influir para a coletividade, eles vão influir, né, para o planeta Terra. Então, é indispensável que todos nós mantenhamos pensamentos positivos, claros. As canalizações que nós lemos, canalização para mim, eu gosto muito de canalizações, eu sou muito fã de canalizações, eu apoio muito. Desde, né, que a gente filtre, porque a canalização é uma palavra, né, que veio de um ser de luz, que veio de um mestre, tá? Que veio de uma hierarquia, que veio de um comando, ou através de uma linguagem, da linguagem estelar, ou através da linguagem da luz, ou através de pacote de ideias, ou através de palavras ouvidas, ou psicofonia. Tem várias formas, né, de alguém receber uma mensagem de um ser de luz. Então, as canalizações, elas são aprendizado. Então, hoje se lê muito as canalizações. O que os mestres realmente, dentro dos seus retiros espirituais, eles estão pedindo para todos nós, né? Eles estão pedindo exatamente isso. Que nós tenhamos pensamentos positivos, tá? Que nós sejamos plenos de esperança, porque o sentimento conta muito, ele é uma vibração muito forte. Que nós consigamos viver, né, a alegria autêntica que existe em cada um de nós, da nossa própria essência, porque somos seres de luz, né? De ver sempre um estado positivo das coisas, tá? Com uma visão sempre mais elevada, sempre mais superior. Aí precisa tirar a dualidade, porque na verdade a dualidade ela tem que desaparecer. Equilíbrio de opostos complica, né? Porque aí perde a polaridade. Já que vai haver o equilíbrio de opostos, perde a polaridade. Se você só tem um caminho para seguir, é aquele e acabou.
Se você tem 2, um ou mais, se você tem 2, se você tem 3, você vai ter que escolher e nem sempre eles são iguais. Então, a nossa meta agora é a unicidade, tá? Então, da dualidade para a unicidade. Porque não tem como ter a harmonia dos opostos. Não tem. E daí, o que acontece? Então, nós vamos contribuir para as mudanças. Então, tudo isso, a alegria, tudo pensar positivo, pensar de uma forma superior, pensar que tudo vai dar certo porque o universo é a nosso favor, é até uma filosofia de vida. Isso nos ajuda muito nas energias, nas frequências vibratórias, porque a gente consegue expandir através da nossa aura para todas as pessoas que a gente mantém contato e por onde a gente passa também. Então, essa aprendizagem que nós tivemos, ela serviu para que nós pudéssemos realizar realmente a transformação no tempo. Então, cabe a nós. Então, nós temos muitos compromissos. Nós somos servidores planetários, tá? Nós somos pilares de luz dos tempos etéricos na Terra. Nós somos, todos somos canais de luz. É que precisamos descobrir a nossa verdadeira percepção, a verdadeira comunicação que acontece entre nós e o plano espiritual. Isso está no selo 2, né? Então, por isso é que os mestres, eles nos dão este grande compromisso, eles nos orientam através de mensagens canalizadas, por pessoas que se doam, né, também a esse trabalho de servir a luz, para que nós possamos aprender, porque isso não tem livros, né? Aí, então, tudo isso nós somos responsáveis. Nós já atendemos um chamado mítico de trazer amor à Terra. E muitos chegaram aqui e se perderam, então foram vidas e vidas, né? Existem vários locais espirituais, várias colônias, existem várias moradas espirituais, existem vários planetas. E nós ficamos rolando, nós não perdemos, né, o nosso planeta de origem, né, a nossa energia de origem, a gente não perdeu. É o que nós chamamos de retorno às estrelas. Mas nós estamos passando um grande tempo incalculável, né, esse tempo que a gente está passando aqui na Terra. E aí, como nós atendemos esse chamado, como nós estamos aqui na Terra, nessa época da transição e das mudanças, e das grandes transformações, das dispensações planetárias, né, nós então temos grande compromisso com este planeta, com Gaia. E nós temos também uma necessidade de despertar a maior parte do povo. Eu digo nós quem? Eu estou aqui fazendo um programa do calendário Maia, né, da frequência. Você está aí me ouvindo. Outras pessoas estão em outras atividades suas, voltadas. Eu já não digo mais nem espiritualidade. Eu já digo voltadas para esse salto quântico, para esse salto energético, né? Para esse pulo que, na verdade, nós damos uma linguagem mais acessível, assim para todos possam entender esse salto quântico, que a gente tem um preparo, nós temos a iluminação, a ascensão, porque nós não podemos mais ficar mais na terceira dimensão da Terra, né? Porque tem dualidade. E porque nós sabemos que as energias, né, elas vão fluindo cada vez mais, os raios galácticos vão entrando na Terra, a gente vai acolhendo esses raios galácticos, os raios crísticos, todas essas mudanças, essas energias, tem que haver uma expansão da nossa consciência, isso é inerente à época de agora que nós vivemos, tá? Então, só que existe uma massa crítica, que são massa crítica é um tanto de pessoas de cada sociedade, né? De cada planeta, de cada agrupamento de pessoas que se reúnem, mas eles têm pensamentos opostos em tudo, né? E eles também não buscam, vamos falar espiritualidade, que a gente começa na espiritualidade, a se ligar com Deus, não buscam e vivem uma vida totalmente voltada para 3D. E nós, então, vamos trabalhar, né, para que estas pessoas, emitindo luz, vibrando pelo planeta, pedindo discernimento de todos, né, o despertar de consciência de todos, pedindo que eles, né, busquem dentro deles a paz, porque nada está fora. Não existe algum lugar que chama paz, não existe um portal da paz. Nós sim podemos ser um portal da paz, porque nós fazemos a paz brotar dentro de nós e expandimos. Fazemos o amor, é uma consciência que precisa ser despertada. Falando em amor, não está aqui na apostila, mas falando em amor, as civilizações antigas nem se tocavam a palavra amor. O amor é uma coisa mais moderna, tanto que se ouve a falar agora em amor incondicional.
que já, né, ficou um pouquinho para trás, porque todo mundo já entendeu o amor incondicional e já vivenciou, porque o importante é vivenciar. Aí temos também o amor vibral, e temos também o amor, a cocriação, né? O amor-criação, que é essa fase que nós somos cocriadores, só que as fases não são estanques, né? Elas vêm todas juntas. Nosso DNA evolui, a nossa consciência se expande, mas é cada aspecto de cada ser, da essência de cada ser, que vai evoluindo, que vai se expandindo, tá? Então, nas épocas antigas, eles faziam culto ao sol, eles respeitavam todos os astros, eles mantinham até igrejas para cada planeta, monumentos, né, para cada planeta, porque eles achavam que o planeta era habitado por um ser divino, ou por um ser que até não seria assim tão bom e precisava que fossem feitos rituais, cerimônias, né, para aquele ser mais bonzinho com aquela humanidade. Então, de tudo tem. Então, onde eu falo, precisa ler, conhecer um pouquinho das coisas para poder acompanhar a evolução, tá? E aí, acontece que esses seres, né, que também são chamados como salvadores da humanidade, porque eles mantêm uma consciência superior, um estado superior de consciência, que estão encarnados aqui na Terra, que vieram de outros sistemas estelares, tá? E que se propuseram, muitos já estavam na luz, tá? E se propuseram a ajudar a Terra, então reencarnaram novamente. Estão na Terra, entre nós, ajudando, né? E então, existem muitos, esses seriam os salvadores, né? Os livros sagrados antigos, a Bíblia, tudo que a gente lê, fala no 144 mil, fala no 144, é o número que aparece em todo lugar, né? Que são esses que são os salvadores da humanidade. Existe também o falar dos 144 mil, que são os guardiões da terra, que são os anciãos, não é anciões, é anciãos da sabedoria. Então, a sabedoria é importante, por isso existe a sabedoria maia solar. E por isso que existe a nossa sabedoria, a sabedoria de cada um de nós, né? Então, o ancião de sabedoria não é ancião no sentido de ser velho, né? Mas é ancião no sentido de ser sábio, né? Porque só pessoas amadurecidas que elas têm a sabedoria. Todos os selos amarelos representam o amadurecimento. O de hoje, né? Semente amarela é o amadurecimento. Então, o amadurecimento da sabedoria, né? Nós somos sábios. E então, são guardiões da terra. Por que guardiões da terra? Porque nós estamos guardando, né? Cuidando para que, né? Irradiando luz, energia, vibrações, para que essa massa crítica saia desse estado de inércia que ela foi colocada porque ela quis. Que ela quis porque não procurou, né? Coisas que, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio também consiste nisso. E acabaram não evoluindo e até atrapalhando para a regeneração do planeta, como falam algumas filosofias, para a ascensão, para a iluminação, mas só que vai ter que chegar um momento que todos, né, vão caminhar. Porque o nosso caminho, ele vai se praticamente afunilando, mas não no sentido de que não temos caminho, no sentido que é aquele caminho e não tem retorno, porque nós já servimos a estar na Terra. Na verdade, nós viemos ajudar na Terra, né? E mesmo até sem saber, muitos nem estão ajudando. Estão atrapalhando, estão poluindo, estão criando guerras, né? E não se fala assim, nesse sentido, e que é desagradável. Mas muitos não estão colaborando para a verdadeira ascensão, para aquilo, né, que foram chamados, tá? E esse número, então, 144 também, ele é muito importante, porque 144 mil quins, né, formam um Bactum. E tudo isso é uma contagem maia. Então, os maias tinham uma matemática diferente, eles tinham ciclos de tempo, e eles davam nome a esses ciclos de tempo. Por exemplo, Kim representa vida, mas representa tempo e representa dia também. Então, hoje é o Kim 244. Então, é o dia de hoje. Então, é a semente planetária, porque é a semente que vem no tom 10, tá? E os 144 mil também, eu também vi, né, numa canalização, que estava em forma de vídeo, que são 144 mil, né, crianças, tá? Essas crianças índico, estrela, cristal, diamante. Então, são várias
vários aspectos que elas têm, e que elas têm uma evolução, né? Elas já vêm para a Terra evoluídas. E elas estão nascendo na Terra, mas a energia da Terra ainda, sabe, está muito pesada para elas, porque elas já são mais evoluídas, para cima de quinta, sexta dimensão. Então, esses 144 mil, porque quando eu disse não, quando aqui na apostila fala que o 12 é importante, é porque 12 ele é a raiz quadrada de 144. Tá? 12 vezes 12 dá 144, que multiplicado sempre por 1000 vai aumentando. E também formam esses 144 mil seres que vão nascer como crianças e que são seres do futuro, tá? Para ver a quinta e a quinta dimensão e depois as outras dimensões, com a ajuda de todos os mestres, né? Que os comandos estelares e tudo. Então, aqui tem uma frase assim muito bonita, né? Esse número 144 mil tem assim, né? Que nós somos parte desse número místico mágico que equilibra todas as forças espirituais e materiais, as forças do bem e do mal, as forças da luz e da obscuridade, tá? E que a nossa participação, aqui fala a tua participação decidida, a participação de cada pessoa, tá? De cada pessoa guerreira, né, valente, positiva, assim como o selo do guerreiro, selo do guerreiro, ele é o barqueiro que nos conduz no caminho certo. E que a pessoa se sinta realmente comprometida com a sua própria essência. Tá? E aí, por isso que fala que destes retiros espirituais, que são esses espaços sagrados, todos os seres de luz, eles nos buscam, eles têm dado muitos recados, muitas mensagens nos têm vindo. Tá? Isso tudo faz parte de uma mensagem, tá? Que a nossa Madre Narra Kim, que é líder espiritual da Sabedoria Maia Solar, que é de Yucatán, no México, ela recebeu essa mensagem, né? Em novembro, se reuniram para se preparar para o dia 12 de dezembro de 2012 e depois para o dia 21. Então, como em várias partes do mundo, muitas pessoas se reuniram, mas como Yucatán é onde os maias viveram, né? É a raiz dos maias, está lá. Então, para nós fazemos o calendário maia, e para nós, né, que estamos agora nas iniciações solares, nós estamos agora nos códigos solares, né, no nosso desenvolvimento do nosso DNA. Então, esses códigos solares que vêm do centro galáctico e que vêm através de Kinisha Rao, que ele é o centro galáctico, que ele é um ser de sabedoria, tinha o templo dele de Uxmal, no México. E que há muito antes de 2008, eu postei no blog uma visualização do templo de Kinisha Rao, nem fazia calendário maia nessa época. Mas 2008 não, bem antes de 2002, eu entrei no calendário de 2002, foi em 1988. E que foi pedido, né, para que fizessem a meditação do templo da sabedoria do ser solar, do ser do rosto solar em Yucatán, no México, nem se falava em calendário maia. Então, o que acontece? Que esse ser, então, eles tem o retiro espiritual, né, que seria o templo etérico, tá? Esses seres espirituais, que são os mestres de luz, que nós chamamos os mestres ascensos, esses que encaminham as mensagens, né, através das pessoas que canalizam, né, eles pedem para que cada um de nós, né, tenhamos a nossa maneira direta de agir neste chamado que eles estão fazendo para nós, para servir na Terra. Tá? Mas o chamado é o seguinte, para que nós possamos dissolver, tá, e sacudir qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de pensamento negativo, qualquer tipo de crenças, de pessoas estarem acreditando naquilo que um grupo de pessoas falou e realmente pela sabedoria se vê que aquilo não é verdade, que não dá para acreditar. Então, cada um de nós sentindo a nossa própria essência, nos conhecendo como nós somos. Já na Idade Média, fora desse texto, já na Idade Média, uma mulher multidimensional, de nome Hildegard, ela tinha muitas visões, na Idade Média. Então, ela tinha muitas visões, e ela dizia que, assim, vós sois luz, mas viveis as trevas, escolheis de que lado quereis ficar. Então, na Idade Média, então, sempre, né, nós fomos luz. Mas devido às falsas crenças, a gente acreditou que a gente não era mais luz, né, que a gente era
sabe, outro tipo de ser e que a gente... São as falsas crenças, né? Aí entram também as religiões, tá? Então, conhecendo a nossa própria realidade, a nossa própria essência, é isso que os mestres estão pedindo a nós. Deixar de lado, né, tudo que não é bom, porque senão a gente não consegue a unicidade, tá? E entrar no nosso centro, porque é no nosso centro que mora a imortalidade, no centro da nossa essência, que eu creio ser no nosso chakra cardíaco, onde é o centro da nossa essência, é o centro da nossa imortalidade, tá? É o centro da beleza infinita, é o centro, né, é o centro de todo o amor, é o centro de toda a serenidade, da paz, do equilíbrio. Tudo aquilo que nós buscamos, que a gente quer ver no mundo realizado, e que às vezes a gente abre a porta, né, e vai para a rua, vai para o comércio, vai para um shopping, e a gente não encontra e volta até triste. No ar, na expressão das pessoas, são pessoas que ainda vivem um sofrimento, que ainda compartilham coisas que não deveriam acreditar mais. Então, não podemos interferir no livre-arbítrio, mas podemos nos ligar em energia, porque quando nós temos esses pensamentos de paz, harmonia, fraternidade, igualdade, serenidade, e reconhecemos que nós somos seres de luz e que nós somos centelhas divinas, partes de Deus, e que temos um grande compromisso, estamos expandindo a energia para quem está à nossa volta, em todos os lugares que formos, tá? E nosso programa está chegando no final. Nós sabemos, né, que nós temos esta maestria solar, que agora vamos despertar os nossos códigos solares, que é a energia dourada, né, da nova era, da idade do ouro na Terra. Tá? E aí vamos ajudar muito o planeta Terra, né, para que o planeta inteiro ascenda, né, suba para um novo campo unificado, sem dualidade, tá? Que significa, né, um espaço, né, onde todos os acontecimentos, tá, e todas as nossas ações têm a mesma vibração. Quando a vibração é unificada, ela é praticamente a mesma, tá? Então, é um novo tempo que nós podemos ter este campo unificado, despertando nossos códigos solares, tá? É o campo da abundância, o campo do bem-estar, é o campo da paz, da harmonia para todos. 12 de 2012, tem mais, porque depois tem o 9 para o próximo programa e tem o 21. Porque é muito, eu explanei muito, né? Então, eu senti que eu tinha que passar o assunto desse texto, até porque tem a frase maravilhosa aqui também, né? Nós somos, né, o Deus que sela os tempos de obscuridade com a nossa presença de luz. Né? Muito bonito. Vamos fazer jus à nossa presença de luz. Nós somos os deuses, tá, que selam os tempos de obscuridade, de escuridão, né, com a presença da luz. Então, nós somos a luz. Então, nós sempre precisamos viver esta luz que queremos ver no planeta, que em toda a humanidade. Tá? Lembrando que também nessa região de Yucatán, eles fazem o calendário um pouco diferente, porque quando foi no dia 21 de 12, houve uma mudança de selo, porque com a sincronização galáctica, esse raio sincronizador, ele deu um impulso. Então, todos nós mudamos de energia. Mas também não é um assunto para ser falado agora. E levando em conta que este ano, ele será comemorado por eles e por algumas outras áreas, né, como o ano da águia, que é o ano de Men. Esse próximo ano, que é o dia 26 de julho, tá? Que eu posso falar mais sobre isso neste programa, porque eu vivencio este Kim revolucionado, ou seja, modificado, atualizado, transformado, para esta energia de agora, que nós estamos realmente vivenciando, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia completar, né? Aqui, acho que nós terminamos o nosso tempo. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. É só abrir a internet, tem esses assuntos, busca a sabedoria solar maia, tá? Deixa eu ver a sabedoria maia solar. Porque é a única sabedoria, realmente, que nós sabemos que nós estamos, né, nos dirigindo para o Sol de Alcione, o Sol de Pleiades, que é Alcione,
E nós precisamos saber que 2012 não foi uma data sem significado, tá? E assim eu espero que vocês tenham gostado. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, vamos dar continuidade, né? Falar mais sobre a civilização maia, sobre as energias, os selos. Em Lakesh, tu estás em mim, eu estou em ti. Um abraço para todos. Ao